dia, meu nome é Fabiola Meira, eu sou atual diretora do Comitê de Relações de Consumo do IBRAC. Eu sou uma mulher morena, de cabelos pretos, compridos, visto uma blusa branca, de manga comprida, um colete cinza e um colar. É um prazer estar aqui, nesse webinar sobre consumo acessível, desafios para a gente tratar dos desafios e oportunidades da inclusão digital. Nós temos o prazer de contar com uma tradutora de Libras. Conheci, porque nós fizemos esse convite, né? Porque conheço o CID da Abrarec, um grande presente que a Abrarec me deu, e tive a oportunidade de apresentar o CID para o IBRAC, trazer todo o conhecimento, a história, a expertise do CID para o IBRAC, e nesse último biênio nós temos feito muitos eventos em parceria. Então, a gente não poderia deixar de fazer esse webinar com a presença dele, embora ele já tenha estado em uma das nossas reuniões, que foi capitaneada pelo Gustavo Gomes, em que a gente ficou ainda mais, nós ficamos ainda mais encantados com o trabalho que o CID realiza. E, por conta do CID, conhecemos a Annelise, que também está participando hoje, participa conosco hoje desse webinar. Para quem não conhece o CID e a Annelise, eu vou fazer uma rápida apresentação. O CID Torquato é advogado, embaixador do ICOM, que é a maior plataforma de intermediação em língua de sinais, que tem nos auxiliado aqui no IBRAC nos eventos, principalmente nos eventos presenciais, mas aqui, antes de começarmos, o CID já estava dando uma aula para a gente sobre as formas de comunicação e acessibilidade. Acho que é um tema já para um outro painel, né, para um outro webinar. O CID foi secretário municipal da pessoa com deficiência de São Paulo e secretário adjunto de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele também atua como coordenador do Núcleo de Inovação em Acessibilidade do Inova USP e é CEO do Prêmio WSA Brasil. CID, é um prazer contar com você mais uma vez aqui no IBRAC. Annelise Caminha, advogada, professora universitária, especialista no tema do direito das pessoas com deficiência, pós-doutora em Direito pela PUC do Paraná, pós-doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa, doutora em Direito pela PUC do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu passo a palavra para a Amanda Cascais, que é a nossa coordenadora do IBRAC Academia, do Comitê de Relações de Consumo, que vai direcionar aqui as perguntas, vai trabalhar nesse webinar aqui com o CID e com a Annelise. Agradeço novamente, CID e Annelise, pela presença, e ao IBRAC pela oportunidade da gente discutir esse tema tão caro, tão sensível, tão importante para a sociedade. Bom dia a todos, eu sou a Amanda, tenho o prazer de ser coordenadora do Comitê de Relações de Consumo do IBRAC aqui junto com a Fabiola. Fazendo uma breve descrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto, sou morena, estou com um blazer azul escuro e um lenço em tons de rosa. Estou muito feliz em estar aqui hoje, acho que esse evento ele é muito importante, a gente dá destaque a esse tema da acessibilidade, principalmente nas relações de consumo, que são relações que a gente tem, de um lado, o consumidor com suas características, suas peculiaridades, e do outro lado, o fornecedor, que são empresas aí interessadas no tema, e que querem fomentar também esse debate para garantir uma maior acessibilidade. O CID, como a Fabiola falou, já é um parceiro de longa data do IBRAC. A Annelise é uma professora, uma estudiosa desse tema, há muitos anos já estuda o tema das pessoas com deficiência sob diversos enfoques, aqui focando aí nas relações de consumo, mas já tivemos aí livros e obras dela com outros enfoques também sobre os direitos da pessoa com deficiência. E hoje o nosso webinar ele vai ser dividido, né? Então o CID faz uma breve apresentação, a Annelise também. Ao final, nós vamos ter um espaço para debate, então aqueles que tiverem aí perguntas, né, quiserem colocar alguma provocação também, fiquem à vontade no chat, eu vou selecionar algumas aqui ao final para fazer o endereçamento para os nossos palestrantes.
Sem mais delongas, então eu passo a palavra para o Cid, que vai fazer a primeira apresentação aqui. Cid, fica à vontade para iniciar. Quando você estiver pronto, me sinaliza que eu compartilho aqui a apresentação. Muito bem, obrigado. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Fabíola, adorei a sua, né, introdução. Obrigado aí pela parceria. De fato, é muito importante esse trabalho que o IBRAC está fazendo, esse trabalho que você iniciou, Fabíola, de acessibilizar, de levar esse conhecimento sobre acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência para dentro do IBRAC. A gente tem que, essa discussão tem que ser amplamente desenvolvida na sociedade como um todo, principalmente por quê? Porque tem ainda muito preconceito com relação à pessoa com deficiência. Desconhecimento e preconceito. As duas, os dois andam de mão dadas, né? Desconhecimento com preconceito. E a gente precisa levar esse conhecimento para todos os lugares que a gente puder, para quebrar com esse capacitismo tão cruel e que, né, na verdade, fala muito mal da nossa sociedade. Uma sociedade que ainda não é capaz de lidar, de entender, né, de acolher, de tratar as suas pessoas com deficiência. Né, então, é muito importante esse trabalho. Fabíola, muito obrigado aí pela parceria. Amanda, né, parceira nova, né, obrigado pela interação que a gente teve aí na construção desse seminário. Dora, que está aqui com a gente, né, que é pilar lá do IBRAC, parceira também, né, Dora? A gente se fala aí nos eventos, no sentido de cada vez mais levar mais e mais acessibilidade para o IBRAC. Agradecer também a presença dos nossos intérpretes de Libras e agradecer aqui e curtir, que eu estou na expectativa, né, da fala também da Annelise, né? Eu adorei o currículo. Não quer me emprestar algum desses títulos, Annelise? Eu estou precisando. Você tem os 3 pós-doc, me dá um, né? Você fica com O 2. título eu não posso, mas eu vou lhe mandar um livro. Depois me manda o endereço que eu vou lhe mandar um livro meu, sim. Sim, Para todos porque vocês também. Vou mandar para a biblioteca do IBRAC também. eu acordei, Annelise, muito tarde, quer dizer, nunca é tarde, mas para a questão dessa importância da discussão acadêmica. Hoje aqui a gente vai fazer uma discussão voltada para o mundo corporativo, mas essa interação nessas questões, principalmente questões, né, transformadoras como essas que nós estamos falando, essa interação com a academia, com o conhecimento é muito importante. Então, eu estou na expectativa de ouvir você falar e da gente ficar mais próximo, porque eu quero, né, ver se eu absorvo de alguma forma, se não o seu conhecimento, ou pelo menos o caminho que você traçou aí para ter um currículo tão estrelado, né? Eu quero, eu já estou na terceira idade, mas eu ainda quero né, me aproximar mais da academia e ter, né, uma interação parecida aí com o que você teve. Bom, estou falando demais, eu preciso acelerar porque eu fui ambicioso no conteúdo, eu preciso correr para dar tempo de acontecer tudo que a gente quer que aconteça. Eu podia falar aqui, né, sobre muitas coisas, mas nós resolvemos falar um pouco mais sobre acessibilidade digital, sobre inclusão digital, né, como a gente inclui as pessoas com deficiência nas relações de consumo, e incluir as pessoas com deficiência nas relações de consumo é algo de uma importância tremenda, porque né, as pessoas um pouco se definem também pela sua atividade comercial, vamos dizer assim, pelo que elas fazem, porque elas compram, pelo que elas consomem. Nós somos consumidores, né? Além de cidadãos, né, de clientes, nós somos consumidores, e esse é um viés muito importante né, nas nossas atividades atuais. Uma pessoa que não consegue consumir é um cidadão que usufrui menos de seus direitos do que aquele que consegue consumir. Então, eu vou dar aqui, eu podia falar, como eu disse, sobre vários aspectos, eu vou dar um quadro do atual cenário da acessibilidade digital sob o ponto de vista da agenda regulatória,
o que tem que ser feito, porque a gente tem que garantir essas coisas para garantir a acessibilidade digital e para garantir a inclusão digital também. Então, espero que vocês gostem. Já vou dizendo para quem está aqui com a gente, eu estou sempre à disposição, eu sou um militante da causa, eu sou uma pessoa com deficiência, então eu estou aberto para discussões futuras. Vocês me acham aí via Fabíola, via Dora, via Amanda, via Ibrac, mas também via redes sociais. Quem quiser falar comigo, vai ser sempre um prazer, né? Nós estamos aqui numa construção e ninguém faz nada sozinho, e eu digo que é sempre um passo atrás do outro. Próximo, vamos lá. No meu caso, né, nessa seara, tudo recomeçou com um mergulho. Próximo. Vou dar um pouco do quadro só para vocês situarem quem eu sou. Eu nasci em Mogi das Cruzes em 1963, ou seja, 62 anos de idade. Estudei Direito na USP, trabalhei com publicidade em várias empresas, inclusive a Low Partners, América Latina. Depois surfei as primeiras ondas de internet, né, em várias iniciativas, mas de forma mais marcante na Star Media, foi um portal muito importante que teve ali na virada do século. Depois fui trabalhar com o governo eletrônico, também de forma pioneira, primeiro portal de governo eletrônico do governo federal. Daí nós fundamos a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, que existe até hoje, bastante relevante na área do comércio eletrônico, dos negócios eletrônicos, eu ajudei a fundar a Câmara. Depois eu quebrei o pescoço em 2007, lá tem aquela fotinho infame minha ali quebrando o pescoço, mas eu quis ser marcante porque foi, obviamente, um momento marcante na minha vida e de muita mudança. Daí eu tive sorte, o Estado, né, o poder público me acolheu, eu trabalhei na recém-criada Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, fui secretário adjunto, depois fui secretário municipal da Pessoa com Deficiência na gestão do Dória Covas, e de 2001 para cá venho trabalhando com o ICOM e outros projetos, mas principalmente o ICOM. Eu era CEO do ICOM e agora, mais recentemente, a gente renegociou a minha participação e eu tenho funções menos né, de gestão e muito mais de promoção do ICOM, que é o que eu gosto de fazer. Próximo. Isso não é um merchan, isso faz parte do processo, mas vocês vão ver o que é o ICOM. Muita gente não sabe, é uma plataforma de atendimento em Libras por videochamada que transforma a vida das pessoas. Então, passa esse vídeo para a gente, Amanda. O Banco do Brasil oferece atendimento em Libras para pessoas com deficiência auditiva e de fala. Como funciona? Você pode escolher o atendimento presencial ou remoto. Atendimento presencial. O funcionário se conecta à plataforma ICOM para iniciar uma videochamada com um intérprete que irá intermediar o atendimento. Atendimento remoto. O cliente conecta-se à plataforma ICOM através do site ou do app do bebê e inicia a videochamada. O intérprete chamará por telefone o funcionário ouvinte e intermediará o atendimento. Nas duas formas de atendimento, você pode contar com a gente para esclarecer suas dúvidas, fazer negócios, solicitar nossos produtos e serviços e muito mais. Conte com essa solução em nossas agências, site ou no app Bebê. Bebê, para tudo que você imaginar. Resumindo, a gente não precisa muitas vezes, né? Imagina um cartório, no tribunal, numa vara de justiça ou numa reunião, não precisa do intérprete presencialmente, a gente pode ter um intérprete remotamente, como a gente tem nosso intérprete aqui. Eu ia mostrar duas situações de atendimento presencial usando o ICOM e de atendimento remoto. De novo, é um ensinamento, porque muita gente não sabe que isso existe. Isso é realmente transformador na vida da pessoa com deficiência auditiva. A gente precisa entender, isso é muito importante,
O IBGE, ele fornece números incompletos com relação à deficiência. E vai continuar sendo assim, porque ele usa uma metodologia que não permite que ele distingua entre deficiências leves e questões que não configuram deficiência. Então, por exemplo, usar óculos não é uma deficiência, dependendo, obviamente, do grau do óculos que você usa. Então, ele não consegue separar o que é deficiência leve e do que são outras patologias, outras questões que não configuram deficiência. Então, o número do IBGE é incompleto. Você pode ver que eles sempre divulgam. Hoje, 7,3% dos brasileiros possuem alguma deficiência moderada ou severa. Então, não as deficiências leves. Se a gente incluir deficiência leve, esse número de pessoas com deficiência no Brasil vai pular para entre 10% e 15% da população, que é mais ou menos a média mundial. Então, são números incompletos, é uma pena, mas não são números absolutamente descartáveis, porque quem demanda mais tanto do poder público como em questões privadas são as pessoas com deficiências mais severas. Então, de novo, é uma pena, o ideal é a gente ter um número fidedigno, mas esse número incompleto não é totalmente irrelevante, porque ele mostra quem mais precisa de apoio, de suporte e de recursos e por aí vai. Próximo. Outros números interessantes aí que formam um ecossistema, né? A gente tem, toda vez que você faz alguma coisa para alguém com deficiência, você impacta aí milhões de pessoas, o entorno, né? É um segmento que, com suas famílias, segundo estimativas, consome 22 bilhões, ou seja, tem um poder de compra de 22 bilhões de reais por ano. Então, eu não quero olhar aqui a pessoa com deficiência como de forma assistencialista, vamos olhar como um cidadão pleno, um consumidor, alguém que pode exercer o que quiser na sociedade. 32 milhões de idosos, a agenda do idoso está muito próxima à agenda da deficiência. Vocês vão ver, eu falo mais à frente um pouco disso. Ao mesmo tempo, na pandemia, a gente deu um salto em termos de transformação digital, que tem excluído muita gente. Então, nós precisamos encontrar formas de garantir que as tecnologias venham para facilitar a vida das pessoas e não para complicar a vida das pessoas. Hoje, muita gente está fora do sistema, principalmente pessoas idosas, pessoas com deficiência em alguma medida, não conseguem usar a internet plenamente ou os recursos digitais por falta de acessibilidade, por essas plataformas estarem muito complexas. Então, nós temos que pensar nisso, né? A evolução digital não pode significar exclusão digital. E aí nós temos um cenário, que é o que eu vou falar principalmente agora, menos de 3% dos sites brasileiros são plenamente acessíveis, o que é uma vergonha, porque hoje em dia não existe mais nenhuma desculpa tecnológica, legal ou ética para não ser tudo acessível. Próximo. Eu quero também falar rapidamente sobre acessibilidade. Quando a gente fala acessibilidade, a primeira coisa que vem em mente é uma rampa, talvez uma barra de banheiro, de banheiro, mas a acessibilidade é um conceito multidimensional. Então, natural é aquela que diz respeito à interação com o meio ambiente, né? Como é que você faz para garantir a acessibilidade para uma pessoa com deficiência numa praia, por exemplo? Arquitetônica é a óbvia, que a gente conhece. Instrumental tem a ver com as tecnologias assistivas, que equipamentos você dá para a pessoa com deficiência para ela poder performar, cadeira de rodas, aparelho de audição, bengala, muleta, linha braille, ou seja, imaginem todos os recursos tecnológicos que podem melhorar a vida da pessoa com deficiência e potencializar suas capacidades. Programática tem a ver com políticas, empresariais ou públicas, metodológica com metodologias, e não é todo... Imaginem que a gente usa no dia a dia metodologias que muitas vezes as pessoas com deficiência intelectual
intelectual, por exemplo, não conseguem usar. Comunicacional e digital, né, digital, óbvio, internet, comunicacional, redes sociais, eventos, como é que a gente, né, garante plena acessibilidade comunicacional em tudo, em todos os momentos, né, de forma estrutural. E atitudinal, eu chego por último, porque eu acho que é o mais importante, porque quando a gente quer, quando a gente tem empatia, quando a gente tem respeito pelo próximo, essas outras todas né, acontecem ou se produzem, né? Então, eu acho acho que a grande importância, viu, Fabiola, dessa nossa conversa aqui é provocar essa discussão sobre a acessibilidade atitudinal, no fim das contas, né? As pessoas se despirem dos seus preconceitos, do seu capacitismo, né, enxergar as pessoas com deficiência para além das suas deficiências, né? A pessoa, porque você bate o olho numa pessoa com deficiência, as deficiências aparentes, você enxerga e processa a deficiência, muitas vezes associando de forma equivocada essa deficiência a uma incapacidade, né? É isso que a gente precisa mudar, né? As pessoas com deficiência não são pessoas incapazes, né? Elas têm capacidades diferentes, limitadas às vezes, mas né, todos nós temos o direito de participar na sociedade, e isso é importante também, porque quem está fora, a gente mantém muita gente fora do contexto social, a gente transforma né, nosso exercício em algo insustentável. Não dá para ter uma sociedade com tanta gente alijada né, dos processos, né, em geral. Próximo. Preciso acelerar. 9050 é a norma brasileira de acessibilidade arquitetônica, muito conhecida, né? Todo mundo que se conhece, sabe de acessibilidade, sabe que a norma da BNT 9050 é reconhecida como padrão em termos arquitetônicos e urbanísticos. Próximo. E aí, né, eu falei da 9050 para falar um pouco né, de acessibilidade digital. Desde a Constituição, né, mas ao longo aí da história, você vê a legislação reconhecendo a necessidade e a obrigatoriedade da acessibilidade digital ao longo do tempo. Próximo. Culminando aí com a LBI, em 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, uma legislação muito elogiada, mas infelizmente ainda pouco praticada, pouco conhecida, pouco regulamentada. Então, esse acho que é um ponto forte aqui da minha fala, é isso, né, que a gente precisa ter consciência dessa questão regulatória da LBI, porque sem essa regulamentação, a questão da acessibilidade digital no Brasil está comprometida. Então, nós precisamos regulamentar a LBI nesse sentido. Aí depois, né, surgiram outros, né, de lá para cá, outros elementos, e para regulamentar a acessibilidade digital, próximo, é necessário criar as normas brasileiras de acessibilidade digital. Então, quando eu era secretário municipal, nós criamos na BNT o grupo de trabalho sobre acessibilidade digital, formado pela sociedade civil, né? A BNT é uma associação aberta, coordenado pelo Reinaldo Ferraz do W3C, que é o consórcio global que que desenvolve recomendações em termos de padrão para a internet global, né? E o grande, né, essas recomendações sobre acessibilidade estão no documento, né, do W3C Global, que chama WCAG, agora está no nível 2.0. Né? Então, foi criado esse grupo, com ampla participação né, da sociedade civil, dos especialistas, e em 3 anos, próximo, foram criadas 2 normas, a 17060, então, Norma Brasileira de Acessibilidade Digital e Aplicativos,
e a 17225, Norma Brasileira de Acessibilidade Digital em Sites, foi lançada agora dia 11 de março deste ano. Então, a gente não tinha os elementos para regulamentar a LBI, agora a gente tem. A gente não tinha norma para regulamentar a LBI, agora a gente tem. Então, precisamos... próximo. Essa é a minha agenda regulatória, essa é a minha proposta de agenda regulatória. O que a gente tem hoje para garantir cada vez mais acessibilidade digital? Regulamentação do artigo 63 da LBI. Então, isso já está sendo encaminhado, né, e a ideia é que, por decreto, o governo federal reconheça a norma 17225 como padrão nacional em acessibilidade digital. Depois, a mudança do artigo 63, isso tem que ocorrer tudo paralelamente, porque as coisas têm seus tempos distintos, mas para incluir a previsão de obrigatoriedade de acessibilidade digital em aplicativos. Hoje, naquele timeline todo que eu mostrei, não tem nenhuma legislação que obrigue, né, que tem a previsão de obrigatoriedade de que os aplicativos que nós usamos sejam acessíveis. Foi uma falha do legislador da LBI, que há 10 anos atrás, né, de não prever aplicativos também. Então, e depois disso, né, depois que a gente conseguiu, já estou falando com deputados, tem uma série de correntes né, de movimento acontecendo nesse sentido, em se mudando a LBI, incluindo a acessibilidade digital em aplicativos, a gente depois precisa regulamentar de novo esse artigo 63 para estabelecer como padrão nacional de acessibilidade digital em aplicativos a NBR, a BNT-NBR 17060. E como cereja do bolo, como um azeitador dessa história inteira, uma coisa que é fácil promover como campanha, como ideia, né, no dia do lançamento da 17225, eu propus, na verdade, e foi aceito ali por unanimidade na reunião, no evento que a gente estava, a criação do Dia da Acessibilidade Digital no dia 11 de março. Então, a senadora Mara Gabrilli já entrou com PL no Senado Federal, criando o Dia Nacional. O deputado Marcos Damasio entrou aqui na LESP, criando o Dia Estadual. O vereador Fábio Riva entrou com um PL aqui na Câmara Municipal, criando o Dia Municipal da Acessibilidade Digital em São Paulo, sempre 11 de março. E o que nós estamos levando esse movimento para todos os estados e municípios? Nós queremos que todos os estados e municípios criem, no dia 11 de março, o seu dia estadual, o seu dia municipal da acessibilidade digital. Você vai falar, poxa, mas qual a importância de você criar o dia nacional? Eu digo muito importante, principalmente nessa questão que é ainda muito desconhecida, você criando um dia e fazendo essa campanha, espero que seja bem sucedida, da gente levar e criar esse buzz em vários municípios, nós vamos estar levando essa questão para todos os lados, e daí sempre no dia 11, o que nós vamos fazer? Ver o que está errado, comemorar o que está certo, né, aplaudir os avanços, e entender para onde a gente vai, no sentido de continuar promovendo a acessibilidade digital para a plena inclusão de todos. Próximo. Já estou indo para os finalmente. O artigo 63 ficaria assim, na minha proposta, né? Esse é o artigo 63, em amarelo tal que se acrescentaria, para ele também contemplar a obrigatoriedade em aplicativos. Próximo. Trago aqui só um lembrete, né, aquela história das agendas. Muito importante a gente trazer a agenda da pessoa com deficiência para próxima da agenda dos idosos, né? 50% dos idosos têm deficiências e 20% das pessoas com deficiência, ou mais até, são idosos. E por que isso é importante? Não só para a questão de inclusão digital. Hoje você vai a um banco fisicamente, numa agência bancária, só tem idosos que não conseguem usar a tecnologia. Então a gente precisa pensar nisso. E outra, é importante essa reflexão também,
E essa reflexão sobre deficiência de modo geral, porque tem formas da gente evitar, minimizar, atrasar o impacto da deficiência na longevidade. Eu digo que quem quer ficar longevo tem que já ir pensando que vai adquirir alguma deficiência junto. Mas talvez essa reflexão, pensar sobre deficiência de forma mais profunda, o que a gente não faz, possa, como eu disse, em termos de preventivos, ou evitar deficiências ou atrasar muito. Se a gente não tiver essa consciência de que com a idade a gente vai perder motricidade e que é bom a gente começar a tentar se mexer o corpo para quando a gente ficar mais velho ter mais motricidade, isso não vai acontecer. Então é a consciência e o conhecimento que geram a ação. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Próximo. Trago aqui só a importância do IBRAC. Eu não pus o loginho do IBRAC aqui, mas das associações, do associativismo, nesse processo de difusão de conhecimentos tão relevantes. Eu sou um fã do associativismo, como eu disse, eu fundei a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico lá atrás, então acho que é uma das maneiras importantes da gente promover. E a gente está agora, viu, Fabiola, estudando a criação da Associação Brasileira de Profissionais de Acessibilidade, ou algo do gênero. Tem uma associação internacional que chama ali, International Association of Accessibility Professionals. Nós estamos aí discutindo a criação do capítulo brasileiro dessa associação. Então, mais uma associação de profissionais que ainda não existe nesse sentido. Próximo. Aí sim, agora algum merchanzinho rápido, que a gente criou o Núcleo de Inovação e Acessibilidade no Inova USP, lá na USP, muito legal, a gente já está com projetos bacanas de fomento aí à criação de serviços, produtos, tecnologias que melhorem a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Então, é um hub de discussões sobre essas questões. Eu sou um dos coordenadores, a outra coordenadora é a professora Roseli Lopes, professora da Poli. Próximo. Queria convidar todos também para conhecerem o prêmio WSA Brasil, que é a etapa nacional da maior premiação global de inovação digital com impacto social. É fantástico, eu não vou me alongar aqui, mas, por favor, quem tem interesse, quem lida com inovação, entre no site www.premiowsa.com.br. Ele é fantástico. Aqui no Brasil, eu represento isso há muitos anos. A premiação esse ano vai ser no dia 17 de setembro. Como eu disse, as inscrições ainda estão abertas. Inscrevam-se. E a etapa global do prêmio, então, é fantástica. São os eventos mais legais que eu já participei na vida, foram as premiações e os congressos do WSA. Próximo. Nós criamos agora, de forma inédita, viu, Fabiola, também, Amanda, pela primeira vez, o curso de Gestão Inclusiva e Protagonismo da Pessoa com Deficiência na ESPM. Vai ser um curso de extensão acadêmica. E por qual a importância disso? Hoje, a maioria das pessoas que trabalham com inclusão nas empresas, você sabe que as empresas hoje têm suas áreas de diversidade, de equidade, ninguém tem capacitação acadêmica sobre o tema. Por quê? Porque não existe. Então, nós criamos de forma pioneira, estrutural e estruturante esse curso para formar profissionais para melhor conduzir esse processo de inclusão. Então, está todo mundo convidado para conhecer também. Próximo. E o que é esse vídeo? Bom, eu mostrar uma menina usando o ICOM, mas o que eu ia dizer? Quando a gente tem todas essas questões estruturais e estruturantes, a gente tem o protagonismo da pessoa com deficiência. E veja um exemplo. Isso aqui é essa menina surda do lado direito, usando o ICOM para mudar o assento de uma viagem aérea que ela ia fazer. E ela faz isso sem auxílio da mãe, do pai ou de alguém que historicamente ajudam.
Você pode confirmar se o assento dela está no 24C ou já mudou para o 21A? 21A. Mudou o 21A. Ah, então é isso. Então não precisa mudar, ela quer esse 21A. Tá, ok. Tá certo, 21A, tá correto? Isso. Sim. Não precisa É mexer isso nada. mesmo ou ela quer alterar? Não, é isso mesmo, não precisa mudar. Continua, 21A. Lá no site, inclusive, já está disponível a informação para ela, tá? Já foi atualizado, tudo bem? Isso, ela só está Alô? confirmando. Oi, estou em linha, a senhora me ouve? Ah, ela disse que sim, ela abriu um sorriso de orelha a orelha, que ficou feliz. Deu Tá certo. ok, então. Pronto, ela agradece seu Mas, atendimento, Aline. Não, só isso. se a senhora puder avaliá-lo, tá bom? Uma ótima tarde. Boa tarde. Prezado cliente, sua opinião é importante para entregar o melhor serviço. Sua solicitação foi resolvida Boa nesse contato? viagem. Se Bom, a foi gente se resolvida, fala. Né? E ela faz isso de forma autônoma. E ela comemora como se o time dela tivesse marcado um gol. É tão lindo esse vídeo, porque resume em poucos segundos o que a gente está falando aqui, né? Em muitos minutos. Né? Quer dizer, o protagonismo da pessoa com deficiência, ela poder fazer as coisas de forma autônoma, né? E ser mais e mais uma cidadã plena de seus direitos. Próximo. Terminei. Muito obrigado. Obrigada, Cindy, pela exposição. Foi excelente. Eu acho que deixa aí muito para a gente pensar, né, sobre a questão do panorama legislativo, toda essa evolução, né? E aí eu já passo a palavra para a Annelise, falar um pouco também de acessibilidade digital, desafios, né, as limitações. E ao final, reforçando aqui que a gente vai ter algumas perguntas, então quem quiser fazer perguntas, coloque no chat que depois eu faço a moderação. Então, passa a palavra aí para a Annelise. Muito obrigada. Bom dia. É uma grande honra estar aqui. Eu vou iniciar fazendo a minha também descrição. Então, eu sou uma pessoa branca, loira, estou com os cabelos presos, tenho olhos azuis e estou com uma blusa preta. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite à doutora Amanda, que conheço há muitos anos e temos um grande percurso. Nós nos formamos juntas na faculdade e fizemos mestrado juntas também, e se tornou uma grande amiga ao longo desses anos. Então, eu agradeço muito a confiança, né, por me chamar. A doutora Fabíola, que eu estou conhecendo hoje, então agradeço também a oportunidade. O Cid, fico muito feliz de também ter conhecido ele. Nós já fizemos uma reunião anteriormente para falar sobre o tema da nossa palestra, então também uma grande honra ter conhecido e aprender tanto contigo, que é realmente assim, embora eu tenha esse currículo acadêmico, as questões práticas eu sei que tu tem um conhecimento muito superior por conta de participar ativamente de tantos institutos e de estar sempre envolvido nessas questões. Então, também aprendi muito e sempre estou aprendendo na primeira reunião e agora novamente. Então, agradeço a confiança e a parceria, né, hoje, a Dora, que está nos auxiliando aqui também, e a nossa intérprete, a Flávia, que está exercendo esse papel com tanta maestria. Então, assim, eu fico muito honrada porque eu gosto de sair dos bancos acadêmicos e trazer essas questões mais práticas. O meu objetivo de hoje nessa palestra é justamente trazer pontos práticos, porque eu sei que falar sobre questões acadêmicas é muito interessante, eu particularmente amo, mas às vezes não é nem acessível a quem não está na academia, né? Então, a gente acaba tendo uma forma de levar as coisas, de lidar, que acabam não se tornando nem acessíveis às pessoas. E eu acho que a gente tem que pensar sempre o público que nós estamos falando e com quem a gente quer se comunicar em todas as esferas, né? Então, hoje eu trouxe questões mais práticas mesmo. A parte acadêmica, se vocês quiserem um dia, a gente pode conversar, estou à disposição. Eu fiz uma pesquisa com a professora Marta Nussbaum sobre a Capability Approach, que traz todas as questões envolvendo pessoas com deficiência,
Mas hoje eu me desafiei a trazer uma coisa mais prática e objetiva para que isso possa ser implementado nas empresas, para que nós todos possamos pensar, até como prestadores de serviço, eu como advogada sempre fico pensando, ou como professora. Então, para vocês terem ideia, eu vou trazer questões dos contrastes, mas eu já tive professores que eu não conseguia enxergar nada dos slides. E tenho certeza que todos vocês já tiveram. Eu já vivi na pele como professora também, ter alunos com deficiência que eu precisava também entender como que eu posso me comunicar com eles diante das barreiras que eles estavam enfrentando ali na faculdade, porque a gente não tem a formação, Cid, infelizmente. Eu, como professora, nunca tive, nenhuma instituição que eu trabalhei, eu tive uma formação específica para conseguir trazer acessibilidade para dentro da sala de aula, que é algo que me deixa muito triste, muito frustrada mesmo, né? Então, eu preparei alguns slides aqui, mas mais para trazer essas ilustrações de como nós encontramos essas dificuldades, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Então, essa acessibilidade e nessas novas tecnologias que hoje é o que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Então, por que que é importante falar disso? A tecnologia transformou o consumo completamente. Então, hoje nós temos plataformas de consumo que são incríveis, né? Algumas coisas que são. Eu me mudei recentemente para São Paulo. Eu fico apaixonada pelas plataformas de consumo de São Paulo, porque no mesmo dia, em 15 minutos, chegam as coisas. É algo que traz um acesso mais fácil aos produtos, mas ao mesmo tempo nós temos essa questão da acessibilidade, de incluir todas as pessoas, e como o próprio Cid falou, não só as pessoas com deficiência, pessoas, às vezes, com uma baixa escolaridade, que não conseguem entender o que está escrito ali, pessoas que utilizam óculos, né, que às vezes estão sem aquele óculos, não conseguem ler porque as letras são muito pequenas. Eu dou um exemplo, ontem mesmo eu dei um livrinho para o meu pai ler para minha filha e ele falou, eu não consigo enxergar essa letra, porque a letra era muito clarinha, o livrinho era muito pequeno. Ele falou, não tem outra, porque esse aqui eu não enxergo. E ele usa óculos. E mesmo com óculos ele não estava conseguindo enxergar, ele teve uma dificuldade de achar aquilo. Então a gente tem que pensar, né, expandir, né, isso para um público muito maior, trazer essa acessibilidade, ela vai garantir com que a gente dê acesso aos nossos produtos, aos nossos serviços, a um público muito maior, não só apenas as estatísticas do IBGE, que o Cid apresentou, vou trazer elas também, que inclusive foram alteradas, né, do censo de 2020 para o de 2010 para o de 2022, né, porque a gente não teve na pandemia, então foi em 2022. Nós tivemos alguma alteração, e por isso diminuiu o número de pessoas com deficiência pelo censo, mas não quer dizer que não tenham outras pessoas que estão ali que também vão necessitar dessa acessibilidade, né? Então, navegar para um site de compra sem usar o mouse, vocês já tentaram fazer isso? É algo muito difícil. Eu tentei, claro, né, para montar a palestra para vocês, eu fiquei tentando. Como é que a gente compra só com os comandos do teclado? É quase impossível. É quase impossível. É muito difícil. Até o celular, a gente usa, né, o dedo ali para andar no celular, para navegar no celular. Como é que a gente vai fazer isso? Então, experimentem isso, façam um teste. Vamos ver se o nosso site, o site da minha empresa, o site do meu serviço, eu consigo trazer ele de forma acessível. Qualquer pessoa consegue navegar, consegue entender, as letras estão num tamanho adequado, elas estão num contraste adequado para que a gente consiga acessar isso e entender corretamente. Então, assim, a gente precisa falar, porque infelizmente isso não está ocorrendo nas nossas plataformas de consumo, né? Então, é uma exclusão invisível. Então, a exclusão digital das pessoas com deficiência no consumo é uma forma contemporânea de desigualdade social. E é assim, ao mesmo tempo, e aqui vou trazer para vocês, ao mesmo tempo que a gente consegue garantir uma acessibilidade, porque a gente tem novas tecnologias, nós temos coisas que poderiam auxiliar muito e que seriam um custo muito mais baixo até, né? Porque se pensarmos, nós temos a inteligência artificial, que eu vou falar mais ao final, que, nossa, eu poderia usar, colocar na inteligência artificial de, ó, veja se meu site está acessível, o que que eu preciso mudar para isso? Até de forma gratuita, tem inteligências artificiais de forma gratuita que podem auxiliar nisso. Ninguém faz, infelizmente. Então a gente não tem isso, a gente não tem uma formação. E daí digo para vocês, uma formação. E um dos objetivos do meu doutorado mesmo, que eu falei sobre educação, foi um desafio, né? Porque eu era da área do direito civil, meu orientador era dos direitos sociais. Ele falou: ó, a gente precisa juntar as duas áreas
como eu já falava sobre pessoas com deficiência, desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no aspecto da capacidade civil, ele me desafiou e falou: olha, eu tenho uma pesquisa em educação. Consegue trazer isso para a educação? Eu, claro, vamos juntar os dois temas. E foi muito interessante porque eu vi que a questão da acessibilidade, ela vem da formação básica. As crianças, elas não conseguem entender como que elas podem se tornar crianças que conseguem conviver de uma forma mais acessível. Hoje a gente tem uma intolerância muito grande com as pessoas, infelizmente, né? A gente tem casos horríveis até nas próprias escolas. Então, essa formação de trazer a inclusão, de refletir a inclusão, ela tem que começar na escola, ela tem que começar lá no início, né? Para que todas as pessoas consigam entender como que eu posso me portar na sociedade. E é uma responsabilidade de todos, isso é muito importante. A gente tem na legislação, a gente tem na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é uma responsabilidade de toda a sociedade trazer a inclusão. Então, não é uma responsabilidade que é da pessoa específica que tem que fazer isso, ou X, Y, Z. Não todos nós somos responsáveis por garantir isso. E digo para vocês que, embora eu tive algumas experiências pontuais em relação à acessibilidade, porque eu já rompi os meus ligamentos, eu já tive que andar de muleta. É muito difícil, porque a acessibilidade é muito difícil. É muito difícil conseguir andar pela cidade de muleta. Eu tenho uma filha pequena, eu ando de carrinho pela cidade. É muito difícil andar de carrinho pela cidade. Quem é mãe sabe, já passou por isso. E as pessoas não ajudam. Entrar num avião, tem que quase implorar para a companhia aérea conseguir te ajudar. Né? Então, assim, e aqui eu estou falando de uma acessibilidade física, né? E não só, não nas demais formas de acessibilidade, como nessas plataformas de consumo. Então, nós precisamos pensar. Então, esses dados aí, 14 milhões de brasileiros têm alguma deficiência, segundo o IBGE, que o CID já apresentou para nós, mas é um dado, e como eu falei para vocês, a gente mudou, tivemos algumas mudanças de um censo para o outro, para justamente readequar isso, mas isso não quer dizer que não tenham outras pessoas. Então, com o avanço da tecnologia, o avanço da medicina faz com que as pessoas elas vivam mais anos, e, consequentemente, nós vamos ter pessoas com mais incapacidade ao longo do tempo, porque as pessoas elas vão acabar desenvolvendo, né? A gente não tem o que fazer, a medicina ela tem um certo limite, então hoje cada vez mais tem pessoas que elas sobrevivem por conta de um medicamento, mas isso acaba causando, né, alguma deficiência, alguma questão por conta das doenças que ela acaba desenvolvendo na velhice, né? Isso é natural, faz parte, a sociedade vai ter que entender que vai aumentar o número de pessoas com deficiência por conta disso também, e dos idosos, né? E hoje, quantas pessoas aqui já não passaram por algum idoso e disse: minha filha, olha aqui para mim que eu não consigo entender o que está escrito aqui, né? Então, a gente tem muitas formas de trazer isso, e usar essas novas tecnologias ao nosso favor é uma coisa muito interessante. Então, eu faço essa reflexão com vocês hoje, tá? 90% dos sites, eles têm alguma barreira de acessibilidade. Isso é um número enorme. E são barreiras fáceis de resolver. São barreiras que basta que a pessoa que criou o site tenha uma formação para conseguir fazer um site acessível. Basta que todos nós pensamos em fazer, por exemplo, quando nós vamos postar uma foto na internet, fazer a legenda acessível para que a pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo, consiga saber o que está na imagem que eu postei, né? Isso está lá como ferramenta da plataforma de rede social. A gente pode utilizar isso. Mas não temos o hábito, porque nós não fomos educados desde a escola a nos portarmos de forma a deixar tudo mais acessível nas pessoas, né? Então, 7 a cada 10 e-commerces não são acessíveis também. O consumo, a gente tem o e-commerce, apps de delivery, bancos digitais, streamings, apps de transportes. Todos esses são consumos que nós temos aí facilmente. Todo mundo tem um celular aqui, né? Com esses aplicativos. E eles precisam ser acessíveis às pessoas, e eu trago a reflexão para todo mundo que que criou, por exemplo... Gente, peço desculpa. Eu tinha botado no silencioso e não sei o que aconteceu, mas enfim. Todo mundo que, de alguma forma, cria um aplicativo hoje é algo muito barato, muito comum. Qualquer hotel, site, e-commerce, hoje é normal também ter os aplicativos de comércio. A gente precisa também trazer isso e refletir isso, né? E para que pensem,
Até para quem está vendendo um serviço, é uma grande parte de pessoas, potenciais consumidores, que estão fora do mercado, que não conseguem consumir o meu serviço, né? Então, é importante. As principais barreiras, botões sem nome, contraste ruim. Contraste. Eu não sei qual que é o problema do contraste, que as pessoas, elas fazem umas coisas, assim, eu fico, às vezes, impressionada. Uns slides lindos, com um monte de foto atrás que ninguém enxerga nada. Ninguém enxerga nada. E não tem nem como um aplicativo de acessibilidade que vai fazer a leitura para a pessoa também conseguir identificar. Então, nem a própria inteligência artificial identifica o que está escrito, de tão ruim, né? Ou, até quando eu estava projetando, eu falei, não, fundo branco, letra escura. A gente precisa ter um contraste alto, não tem como. Eu utilizo óculos, né, para leitura, e às vezes eu tô sem, e às vezes eu não consigo ler, porque a letra é muito pequena, então a gente tem que trazer isso. Os professores precisam trazer isso na escola, os aplicativos precisam. Tem aplicativos que a gente não enxerga nada, que eu preciso trazer esse contraste, né? O texto alternativo é algo muito importante, porque fazer a descrição do que está lá, a minha imagem, nos sites a gente consegue, todos eles conseguem, tem um espaço para fazer a descrição no próprio slide, dá para fazer o texto alternativo. O PowerPoint tem esse recurso. Então, o que eu quero dizer para vocês não é que precisamos inventar a roda e trazer acessibilidade. Não, esses mecanismos, eles estão nas nossas mãos. Nós precisamos aprender a usar e colocar isso no cotidiano. Isso já vai ajudar uma boa parte. A gente tem um grande trabalho da BNT que o Cid apresentou aí para nós, mas já temos muitas tecnologias que ajudam. Né? Navegação compatível com teclado. Incompatível com teclado é uma barreira, então, como falei para vocês, navegar num site de e-commerce pelo teclado é algo muito difícil, quase impossível. Os comandos, a gente tem que colocar o computador nos comandos. Alguns sites, eles não vão, que eu vou mostrar para vocês os desenhos, mas eles não seguem a mesma linha. Atendimento sem libras ou texto também é algo importante. E a falta de escuta e inclusão real. Então, também ouvir, conversar, dialogar. E eu acho que aqui é o momento de trazer isso. Então, da gente ter uma oportunidade, e parabenizo vocês por terem escolhido esse tema, porque trazer a oportunidade de que todos que a gente consiga dialogar e conversar, entender, como o curso que o Cid apresentou. Então, isso é importante, porque as pessoas, elas não sabem, elas não têm o conhecimento de como utilizar as plataformas de forma acessível. E eu acho que aqui o mais importante foi isso que eu pesquisei em todo o meu doutorado, que é a falta de conhecimento das pessoas. Então, a gente precisa educar as pessoas para que as pessoas consigam aprender como se portar para que tudo seja mais acessível a todos, né? E aqui todos eu digo, porque todos nós podemos um dia nos tornar pessoas com deficiência, sim. E faz parte da vida, né? As coisas, elas vão acontecendo, e ainda mais com a expectativa de vida aumentando, e essas tecnologias que já falamos sobre isso. A professora Marta Nussbaum, e que foi o marco teórico tanto do meu doutorado como do meu mestrado, ela traz uma pesquisa muito interessante, que é o Capability Approach, que fala sobre as 10 capacidades que as pessoas têm, e que são capacidades diferentes conforme o seu desenvolvimento em diferentes aspectos da vida. Então, ninguém tem todas as 10 capacidades plenamente desenvolvidas da mesma forma. Todos nós somos seres individuais e que nós somos formados tanto por questões genéticas e biológicas, como epigenéticas, que são os meios que nós estamos vivendo. Então, conforme o desenvolvimento que nós tivemos na infância, o acesso a coisas que nós tivemos, e coisas não só materiais, mas até acesso à nutrição, acesso a medicamentos, né? Então, tudo isso influencia no desenvolvimento das nossas habilidades, tá? E por isso, a gente precisa ter uma sociedade que consiga suprir essas diferenças entre todos nós, né? Nós somos uma sociedade plural. Então, trazer isso para o consumo também é importante para que a gente consiga ter esse desenvolvimento. E fica o convite para quem quiser conhecer melhor essa teoria dela. Foi o que eu desenvolvi nesse doutorado e no mestrado também, mestrado em relação à parte do casamento, tendo jeito de família, mais um doutorado sobre educação, que é justamente trazer a educação e todos os meios que nós vivemos de forma a suprir essas diferentes capacidades por meio da acessibilidade. Então, isso é muito importante, a gente ter isso, e aqui fica o convite a todo mundo que tem uma plataforma de consumo, que tem um serviço, a refletir também.
Aqui trago para vocês alguns exemplos de sites que a gente tem uma dificuldade. Então, aqui, esse primeiro exemplo, que a gente consegue ver ali 1, 2, 3, 4, 5, para vocês verem como que o site está sendo formado. Então, ele precisa estar todo na mesma ordem para que a gente consiga usar o teclado. Como eu tenho uma barra que ele trata para baixo assim, eu não consigo. Ele já é um site que não é acessível. Aqui o contraste que falei para vocês, que para mim é uma coisa tão básica, todo mundo deveria saber o contraste, né? Olha como é difícil ler aqui, ó, o preto com o azul. É quase impossível de ler. O cinza no roxo, quase impossível de ler. Até o laranja no verde, né? Chega a incomodar. Então, pensar nisso, aqui a gente até coloquei as flechinhas ali, high contrast, low contrast. Então, refletir isso quando nós estamos fazendo um post, quando a gente está. E aqui digo um post qualquer, de dia a dia, porque a pessoa também tem direito a acessar as plataformas, as redes sociais e ter a parte de lazer, né? Então, não pensamos só no consumo, mas pensamos. É para pensar. A minha reflexão é pensar em tudo, né? Em em como nos portarmos frente à sociedade. É isso que eu preciso trazer. Eu acho que a minha missão é justamente mostrar para as pessoas como que a gente tem que pensar e refletir na sociedade como um todo, né? Nós todos vivemos, né, em sociedade, né? Então, vamos pensar aqui nesses pontos, que são pontos que eu acho que são bem interessantes para refletir. Eu sei que eu já tô tomando meu tempo, né? Então, as novas tecnologias. A gente tem oportunidades na nossa mão. Leitores de tela com IA, reconhecimento de voz, wearables, impressões 3D personalizadas, pagamentos por biometria, QR Code. Todas essas novas tecnologias, elas podem tornar as plataformas mais acessíveis, tá? Então, utilizar isso de forma a trazer acessibilidade para as pessoas é muito importante e precisa ser implementado. E a gente tem os desafios contemporâneos, as IAs, né, treinadas com viés, a falta de regulamentação específica. Então, o Cid está ali brigando por isso e tem todo o meu apoio. O que precisar de auxílio, o Cid estou à disposição, porque a gente precisa regulamentar especificamente para garantir, porque infelizmente no Brasil, se não tem punição, as coisas não acontecem, né? Então a gente precisa ter uma punição para quem não consegue, não traz acessibilidade. É um direito de todos. A gente tem a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi assinada na ONU, o Brasil é signatário, o Brasil já tomou um grande puxão de orelha, desculpa a forma de falar, mas para implementar a Estatuto da Pessoa com Deficiência foi uma pressão internacional para que a gente consiga ter uma legislação específica. Foi feita a toque de caixa, tem vários problemas, várias coisas que não estão corretas, que precisam ser repensadas, mas que infelizmente não estão levando a sério, que não foi para frente. Então, na questão do direito civil, em alguns pontos até desprotege as pessoas com deficiência, a gente precisa refletir e pensar nisso também. E tem legislações que precisam também ser regulamentadas, que não foram, que estão paradas, que precisam de uma força popular para aumentar, né? Para passar isso, vamos dizer, para que a gente tenha uma punição efetiva, né? Para garantir isso. Então, as inovações que não ouvem, quem precisa delas. Isso é muito importante. A gente tem inovações, a gente tem acesso, e a gente precisa ouvir as pessoas com deficiência para entender o que precisa ser implementado. Traga o desafio para quem tem um e-commerce, procurem uma. O Cid trouxe várias instituições, procurem uma delas e perguntem: olha, vocês têm alguma sugestão para mim? O que eu posso melhorar no meu e-commerce? Para que eu garanta essa acessibilidade. Se eu não tenho conhecimento, busque auxílio de alguém que tenha o conhecimento para isso. Caminhos, então, design universal desde o início, aplicar as diretrizes da WCAG, que eu vou trazer para vocês algumas, testes com pessoas com deficiência, isso que eu digo, falem com as instituições, perguntem para elas, as pessoas estão à disposição para falar, para auxiliar nisso, porque a gente não tem o conhecimento no início, então não tem problema perguntar, entender, querer saber, se atualizar. Acessibilidade com diferencial ético e competitivo. Então, aqui, para encerrar, para não me alongar muito, eu trouxe os principais princípios, né, que nós temos aqui, que são os 4 pilares, que é perceptível, então o conteúdo deve ser apresentado de forma que todos possam perceber, com texto alternativo em imagens, legendas em vídeos. Então, legenda em vídeo hoje, por exemplo, na rede social, ela é automática, a legenda. Eu não preciso fazer uma nova tecnologia, ela está à disposição, ela está ali automática. Então, trazer isso. Operável, o site deve ser navegável por teclado, por comando de voz. Hoje todos os aparelhos de celular têm comando de voz. Então, a gente precisa também, quando formular
esse site, a gente também tem que trazer isso, para que isso seja incluído no meu site. Compreensível, então o conteúdo deve ser claro e previsível, com linguagem simples, instruções objetivas. Às vezes, eu própria fico horas num site tentando chegar até a encontrar a solução que eu quero, ou o que eu quero ali, que eu tenho dificuldade de navegar. Então, imaginem que eu tenho condições de usar o teclado, usar o mouse, né? E às vezes, imagina um comando de voz. Será que a tecnologia consegue, no comando de voz, encontrar o que eu estou buscando naquele site? E robusto, deve funcionar bem em navegadores diferentes, leitores de tela e tecnologias assistivas. Quem de vocês não tentou ver uma foto de um produto, chegou no 200% e o site travou tudo, não conseguia voltar a foto, fica lá clicando para acabar e fechar aquele site? Todo mundo, né? Certamente vocês já passaram por isso. Imaginem uma pessoa com deficiência que precisa de uma tecnologia ou algo que eu precise justamente trazer acessibilidade. Então, são barreiras que às vezes nós não nos damos conta no dia a dia, mas que precisam ser pensadas também, tá? Então, a minha reflexão para hoje é: reflita, sua empresa, seu produto ou serviço está acessível para todos. E para todos aqui, nós estamos falando de pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiências físicas, intelectuais também. Então, a gente precisa refletir nisso, tá? Pessoas idosas, pessoas que estão num pós-cirúrgico, que precisam trazer acessibilidade, às vezes física, para chegar a um local. Então, a gente precisa pensar nisso. E a minha reflexão é: todos nós, em grande ou pequena escala, nós temos formas de trazer essa acessibilidade no dia a dia, tá? Então, minha reflexão é justamente: pensem, né? Eu digo, uma pessoa que vai fazer uma palestra, ela saber que ela que ela tem que fazer a sua descrição, que ela vai falar fora do microfone para a pessoa que tem deficiência auditiva, ela saber onde o palestrante está, não custa nada. Não custa nada fazer isso antes da palestra. E já estou me tornando uma pessoa mais acessível, tornando aquela palestra mais acessível, tornando com que aquela pessoa se sinta incluída também, para que ela consiga participar daquilo de forma plena, né? Que todos nós queremos participar e utilizar as coisas de forma plena. Então, essa é a minha reflexão para hoje. Agradeço a atenção de vocês. Eu trago aqui as referências, depois eu encaminho meus slides para vocês e fico meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo posteriormente, aqui então tem meu e-mail, meu Instagram, para que vocês possam entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Annelise. É super clara a exposição. Eu acho que é uma consciência que todos nós precisamos ter a partir de agora, né? E refletir como no dia a dia a gente vai começar a implementar isso, né? Por conta do horário, eu vou aqui já endereçar algumas perguntas para a gente ficar aí dentro do nosso tempo previsto. Eu queria perguntar primeiro para o Cid, retomando ali a questão da palestra, da agenda regulatória. Eu queria fazer uma pergunta, né, Cid? Como que a lei ela vai conseguir lidar com as diferentes necessidades, particularidades de cada consumidor com deficiência para garantir essa inclusão, né? Você acha que o que a gente tem hoje em termos normativos é suficiente ou como isso vai ser lidado? Porque a gente tem uma lei, né? A lei é um pouco engessada nesse aspecto, e aí todas as leis são, e de outro lado, os consumidores aí com particularidades e necessidades muito diversas. Como compatibilizar isso? Boa pergunta. Primeiro, eu quero pedir desculpas, eu falei demais, né? E eu comi um pouco do tempo aqui de perguntas e da própria Annelise. Adorei Annelise, a gente precisa se falar, viu? Depois desse. Eu quero você lá no núcleo de inovação do Inova USP. Com certeza lá atuando com a gente. Só me chamar que eu já tô pronta para ir. Ótimo, que bom. Que você está vindo para São Paulo aqui, vou encher você de tarefas aí, né, desse movimento para a gente, né, evoluir com essas questões regulatórias, normativas né, de consciência das pessoas. A pergunta é muito boa. Eu acho que a gente, em termos de legislação, a gente está bem calçado. O que a gente precisa agora é materializar esses direitos. Né? Os direitos estão dormentes. Precisamos regulamentar a LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, naqueles artigos
estratégicos que não estão regulamentados. Então, como eu disse, um deles é o que diz respeito à acessibilidade digital, outro que é o que diz respeito à questão dos eventos, e eventos de forma ampla, não é só evento corporativo, é questão de cinema, teatro, falta regulamentação sobre isso, isso é muito importante também. Então, eu acho que com o que a gente tem hoje, nós temos pano para manga para evoluir muito. O que precisa, de novo, agora, resumindo a resposta, informar as pessoas de que existe a LBI, que existem esses direitos, tanto os sujeitos de direitos como os agentes de direito. Hoje os advogados não conhecem, os promotores não conhecem, os juízes não conhecem, então isso tudo precisa ser conhecido. Então, 2, regulamentar o que precisa ser regulamentado. 3, colocar em prática, porque a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, mesmo leis regulamentadas e tudo mais, às vezes não são aplicadas, não pegam, como dizem, né? Então, de novo, pressão social dos grupos que dizem respeito a pessoas com deficiência, para que essas questões aconteçam também. Nós somos um país, talvez, pouco maduro em termos de participação política, né, de participação associativa. Temos muitas associações e um pouco, muitas delas inócuas, ou seja, ou não cumprem, não fazem o que deveriam fazer. Então, Amanda, não tem uma resposta só, né, a gente precisa pensar num conjunto de elementos para que as coisas aconteçam, mas eu acho que, de novo, eu quero ver o copo meio cheio. Nós estamos no bom caminho, o nosso exercício hoje aqui está muito inserido nessa direção, né, das boas práticas, do bom caminho, é a gente continuar nessa pegada, ou seja, intensificar essa pegada e fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Obrigada, Cid. Eu tenho uma pergunta também para a Annelise. A Annelise trouxe muito essa questão do site acessível, de usar a tecnologia a nosso favor nesse aspecto. E eu queria perguntar se do ponto de vista de mercado, né, como, pensando nas empresas, né, como a acessibilidade, como uma norma de conduta, ela pode ser uma oportunidade para as empresas se destacarem proativamente perante os seus consumidores, perante o seu segmento de mercado. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, agradeço a pergunta. Acredito que é, sim, uma forma de trazer esse destaque, e a gente tem aí algumas até premiações, né? A gente tem questões, algumas empresas elas trazem isso, então eu digo assim, a gente tem prêmio de bom ambiente para viver, para trabalhar, bom ambiente para isso, bom ambiente para aquilo. Quem sabe trazer também, né, uma empresa que é acessível, um destaque, é uma forma. E a gente não pode também, as empresas não podem menosprezar um público que não consegue ter acesso a esse produto. Então, eu acho que, assim, não só como um destaque no mercado, então, usar isso como o próprio marketing. Até estava refletindo, assim, por que que a empresa vai se tornar acessível, né? Até foi uma reflexão quando eu estava fazendo a palestra, e eu fiquei pensando, qual que é o incentivo daquela empresa de ela ter um site acessível? E eu acho que isso que é importante, não adianta a gente só pensar em punição, mas trazer também nudges para essas empresas, né? O que que elas o que que elas ganham com isso? E eu acho que, assim, elas ganham um público grande. E como eu digo, gente, não adianta a gente pensar só nos números que estão no IBGE, no censo. A gente tem pessoas, uma gama muito maior de pessoas que precisam dessa acessibilidade, não só os números específicos lá do IBGE, e que isso também trazer um público que vai consumir isso. Então, essa empresa, além de ela ter um incentivo para ela conseguir se destacar e poder usar isso, olha, o nosso site é 100% acessível, a nossa loja é 100% acessível, e digo para vocês, e o Cid deve perceber isso, eu entro em banheiros de pessoas com deficiência e que o lixo não é acessível, o lixo é com pedal. Vocês já passaram para ver isso? Eu sempre aviso, olha, o lixo não é acessível, o lixo tem um pedal. O banheiro da pessoa com deficiência não pode ter um lixo com pedal, né? Um banheiro acessível. E digo porque volta e meia o trocador, ele tá no mesmo banheiro, então eu acabo às vezes entrando por conta disso. Eu vejo, olha, isso aqui não é acessível. Então, assim, a gente tem que pensar também como um público de consumo. O público, ele vai consumir aquilo, né? O público, ele vai
são potenciais consumidores que essa empresa está perdendo também no mercado. Então, eu acredito que não só utilizar como marketing e que isso também pode ser utilizado, eu acho que a gente tem prêmio de inovação, prêmio de tecnologia, prêmio de um monte de coisa, e que talvez pensar nisso, né, trazer isso para a empresa, mas também em refletir isso como um público que consome e que vai consumir, e que a partir do momento que a gente conseguir garantir essa acessibilidade nessas plataformas, a gente vai aumentar o número de vendas, né? Então, eu acho que a tecnologia hoje é uma oportunidade para trazer o consumo a um público que não tem acesso à minha loja física. E isso, né, em todas as esferas, e também as pessoas que precisam de acessibilidade. Então, ao tirar a acessibilidade, a gente tem que pensar que ao não ter um site acessível, eu estou tirando um público, não só o público que tem uma deficiência visual, que mesmo com óculos, essa deficiência é considerada, que é o público que entra lá no índice do IBGE, mas é um público que, às vezes, por alguma situação, precisa dessa acessibilidade, né, em outras esferas. Então, eu acho que refletir isso para as empresas é algo muito importante, para que elas consigam também entender porque e não custa caro. Eu acho que isso é importante também disseminar que não é caro trazer acessibilidade. A gente já tem acessibilidade que não é usada, né? Em todos, nos slides, aqui no Zoom, até quando estava começando, o Cid perguntou: tem como ativar as legendas? Tem. Quem quiser tem como ativar as legendas aqui no final e que ele faz automática as legendas enquanto a gente está falando. Isso aqui está disponível na plataforma que a gente está usando. Então, acho que isso tudo é conscientizar. Eu acho que o mais importante é conscientizar e ensinar. Eu sou muito fã da educação. Tanto que meu doutorado foi na educação. Eu acho que a educação é a base de tudo. E conscientizar as empresas, educar as empresas é importante. Eu acho que tem que ter uma pressão social, um movimento muito grande para ensinar e conscientizar as pessoas. Perfeito, muito obrigada, Nelise. Eu queria fazer uma pergunta para o Cid, na linha do que a Annelise estava comentando, né, de como fomentar isso nas empresas. A gente vê ações aí no Poder Judiciário, né, visando isso, organizações, o próprio Ministério Público, né, indo atrás desses direitos aí, quando as empresas descumprem o que está na lei, né? E eu gostaria de perguntar para o Cid como que essas medidas de acessibilidade elas podem ser impostas às empresas de uma forma isonômica, e aí tem a questão concorrencial, né, dos players de mercado, levando em consideração as particularidades de cada setor que as empresas atuam. Legal. Bom, eu disse, eu acho que a gente não pode deixar mais complexa coisas que têm uma complexidade, ou seja, específica. A acessibilidade não é um bicho de 7 cabeças, então a gente não tem que ficar, né, elucubrando muito, poxa, mas é muito simples. Como eu disse, hoje em dia não tem mais nenhuma desculpa tecnológica, regulatória ou moral para os sites não serem acessíveis. E como a Annelise falou, muitas vezes é tão simples fazer algo acessível. O que separa o acessível do não acessível? Falta de conhecimento, falta de conhecimento específico. De novo, várias das plataformas já têm recursos de acessibilidade que nem são usados. Então, na verdade, a gente precisa difundir mais esses conhecimentos, mas, de novo, eu quero voltar a um ponto que é fundamental. A gente precisa discutir o capacitismo, porque o capacitismo, o preconceito com relação a pessoas com deficiência, é algo brutal, é muito pior do que qualquer outro preconceito, ou o preconceito sofrido por qualquer outro grupo minorizado. Né? Se você for pensar em outros grupos minorizados, o impacto do preconceito, o tipo do preconceito é muito diferente, é mais brando do que o preconceito com relação a pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, elas muitas vezes nem conseguem ficar embaixo do guarda-chuva da própria diversidade. Ela entra no etc. É negro, raça, gênero, LGBT, etc. Então, a gente não consegue nem ser citado. Outro dia eu estava, por acaso, num almoço,
e tinha uma apresentação de uma advogada trabalhista sobre, né, a falta de equidade nas relações de trabalho, como os homens ainda são né, privilegiados. E ela falou assim, então, as mulheres ainda sofrem muito, né, as pessoas com as questões de gênero, de raça, etc. Depois eu fui falar para ela, como assim? Eu falei, você foi advogada trabalhista, o único segmento da sociedade, o único grupo minorizado que tem lei de cotas, ou seja, que as empresas são obrigadas a contratar, são as pessoas com deficiência. Deveria ser o primeiro segmento a você citar, porque né, as empresas não são obrigadas a contratar nem mulheres, nem pretos, nem LGBT, são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. E ela nem citou as pessoas com deficiência. Então, resumindo, to make a long story short, preconceito. Nós precisamos trabalhar, pensar de onde vem esse preconceito tão brutal, e não é só aqui no Brasil, é no mundo. É muito próximo, é muito parecido que como a gente trata as pessoas com deficiência no Brasil, de como é no Chile, na Austrália, na Indonésia e nos Estados Unidos. Então, por que é assim? Por que esse estranhamento tão forte? Por que essa repulsa em muitos aspectos? Deficiência tem que ser entendida como um elemento, infelizmente, né, da vida. Ela acontece. Né? Hoje você está bem, amanhã você pode cair, ou não, ou ter uma patologia que provoca uma deficiência, né? Então, eu não vou dizer que é normal. Não, é normal. Né? Não é todo mundo que tem, mas é normal, não é anormal. Né? Faz parte da vida. E a gente tem que entender como a gente ameniza esses sentimentos que nós temos com relação à pessoa com deficiência. Se a gente não quebrar esse gelo, o resto está comprometido. Perfeito. Bom, Posso pessoal. fazer só um adendo? Vai. Rapidinho. Pode, Anne. Fique à vontade. Sim, eu acho que faz muita diferença a forma que a sociedade ela é construída, porque nós temos alguns exemplos de países que conseguem ser muito mais acessíveis, por exemplo, que o Brasil. Então, por exemplo, Canadá, a Nova Zelândia, eu tive a oportunidade de ir à Nova Zelândia e eu fiquei impressionada com a acessibilidade de lá. E assim, coisas simples, não é coisas difíceis. Eu fui numa trilha e eu pensei, nossa, vai ser super difícil. Tinha rampa na trilha inteira, a pessoa conseguia descer até a praia. Vocês falaram da acessibilidade à praia, eu nunca tinha visto uma praia acessível como a praia que tinha lá. Por que que a gente não consegue fazer isso? Por que que a gente não... eu acho que falta essa questão de conscientizar todo mundo, porque tem sociedades que têm esse exemplo, né? A gente tem alguns locais que a gente consegue... o Canadá, eu não fui ainda, mas os relatos que tem no Canadá é que é um país extremamente acessível. E até o próprio consumo lá é muito mais acessível, né? Então, até eu tive uma coincidência que ela falou, nossa, mas será que aqui tem mais pessoas com deficiência? E daí a amiga dela que morava lá falou, não, aqui as pessoas saem de casa, por isso que tu tá vendo mais pessoas com deficiência. Porque aqui é fácil de sair de casa. Que não é o que se vê, por exemplo, na Europa, que é algo impossível. Quem já andou de carrinho na Europa com um bebê sabe que é impossível andar na Europa com carrinho. Não tem como. É algo muito difícil. Mas lá é um país que já foi pensado nisso. Então, acho que trazer isso para reflexão e também cobrar, né? Porque quando a gente faz uma obra numa rua, a gente não pensa na acessibilidade na obra. Então, eu acho que isso também, fazer parte da sociedade, precisa pensar nisso, né? Mas eu não vou me alongar, porque a gente já passou do tempo, né? Ai, obrigada. Essa discussão é super interessante. Agradeço de novo aqui o Cid, a Annelise pela disponibilidade, pela agenda, de terem vindo aqui conversar com a gente. Agradeço em nome do IBRAC, do Comitê de Relações de Consumo. Acho que a discussão não se encerra aqui, acho que a gente vai ter outras oportunidades de continuar amadurecendo essa ideia, esse tema, né, nas nossas reuniões do comitê e também em eventos próximos. Dado aqui o horário, nós já passamos um pouco aí do previsto. Eu gostaria de agradecer todos os presentes, todos que estiveram aqui com a gente nessa manhã. Agradecer a Fabíola, nossa diretora do Comitê de Relações de Consumo.
os nossos palestrantes, a Flávia, nossa intérprete de Libras, que está aqui com a gente também, tornando esse evento acessível. A Dora, que fez a organização aqui também da questão online do evento, da transmissão. Só agradecer e desejar uma boa sexta-feira a todos, um bom final de semana. Fabíola, quer fechar aqui, fazer uma frase Vou de dar fechamento? Fique à uma palavrinha vontade. final, dar uma Pode. palavrinha final, agradecer a Gabriela, a diretora executiva da Abrarec também, que esteve presente aqui conosco, que também tem essa pauta, né, em primeiro plano na Abrarec. Dizer que eu acho que se a gente conseguir levar esse webinar para mais conscientização, é importante, porque quem está dentro da situação consegue enxergar. Eu tenho um pai que tem uma deficiência visual, ele tem degeneração macular da retina, meu pai, e às vezes eu esqueço e mando escrito para ele no WhatsApp. Ele fala: filha, esqueceu, manda áudio, porque a gente está tão acostumado a mandar por escrito, porque as pessoas não gostam de áudio, que a gente esquece de incluir quem precisa do áudio. Aí eu falo: ai, pai, desculpa, aí eu mando áudio para ele. Minha mãe fez uma cirurgia no joelho e hoje ela usa bengala para sair com ela na rua, assim. Hoje eu consigo enxergar a calçada, mas antes eu não enxergava a calçada como um meio importante, sensível e de mobilidade para as pessoas. Então, o apelo que eu deixo aqui é para que vocês enxerguem o tema não apenas quando vocês precisarem, ou por conta dos pais, das mães, de um filho, ou por conta de uma deficiência própria, mas que vocês enxerguem o outro, que vocês tenham essa conscientização para o outro, e não só quando o consumidor chegar e falar: não consigo acessar seu site, não consigo ter a tradução, a legenda, não consigo ter, mas se antecipem. Se a gente conseguir levar esse webinar para uma conscientização prévia, e não só quando a gente está com a situação na frente, acho que a gente já ganhou muito, né? E eu, com experiência própria, é isso, eu só consegui visualizar algumas situações com os meus pais necessitando de acessibilidade, e não antes disso. Então, que a gente se antecipe, que sejamos sensíveis de forma prévia, e não só quando a gente está com a situação, ou para decidir se faz uma reforma ou se não faz uma reforma, ou quando chega um consumidor necessitando de algo, ou quando chega um familiar necessitando de algo. Então, obrigada, Cid, obrigada, Annelise, obrigada, Flávia, obrigada, Dora, obrigada, Amanda, e que essa conversa continue, e reforçando que daqui a pouco a Dora vai, nos próximos dias, vai colocar no YouTube, e se a gente puder divulgar para o maior número de pessoas esse webinar, vai ser de grande valia. Muito obrigada, bom dia.